O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim do ensino médio. Ele é usado para fazer uma seleção ao ensino superior e também para o acesso a programas oferecidos pelo governo federal, como o programa Universidade para Todos, o ProUni, e também o FIES. Ele chega aos 18 anos com muitas críticas e elogios e deve mudar de formato. Hoje nós vamos conversar com especialistas para entendermos melhor esse sistema. Vamos ver o que mudou na educação brasileira com a adoção do Enem, se ele funciona e se o nível dos alunos tem melhorado nos últimos anos. Enem é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo da área educacional, Joildson Gouveia, o professor Guilherme Calderano, o professor da UFMG, especialista em educação, Eduardo Mortimer, o diretor pedagógico, Rômel Fernandes. Obrigado, viu, gente, pela presença de todos vocês, pela gentileza de aceitarem o convite. E antes de começarmos o debate, vamos ver uma matéria sobre o assunto de hoje. Juliana fica atenta às explicações do professor. A jovem de 21 anos está se preparando para o Enem. Esta é a 4ª vez que ela presta o exame para tentar uma vaga numa faculdade de medicina. Ela conta que neste ano se sente mais preparada. Então, eu já sei mais ou menos os meus pontos fracos e estou focando mais nessas matérias, tentando fazer o máximo de exercício possível, fazendo todos os simulados para simular meu tempo. Não tem fórmula mágica. O jeito é tentar absorver o máximo do conteúdo repassado pelo professor aqui em sala de aula e aproveitar o tempo para estudar em casa também. Ricardo tem só 17 anos, mas já sonha em ser médico. Ele sabe que o caminho até a universidade não é fácil. Por isso, aposta em estratégias para se diferenciar dos outros candidatos. Ele estuda 40 horas por semana. Eu coloco matérias do dia seguinte para estudar no dia, para que eu possa entender melhor a matéria e, caso haja dúvidas, eu possa perguntar no dia seguinte para o professor. E se o tempo com os livros é importante, cuidar da mente é fundamental. Na agenda do Ricardo, tem espaço também para outras atividades. Eu gosto muito de música, então eu faço aula de música, toco teclado, escuto música, isso me relaxa bastante. Pois é, ele tem aí um desafio pela frente, né, Rômel? Grande desafio, né? Medicina. Hoje ainda é o curso mais concorrido? Ainda é o mais concorrido, sim, sem dúvida. Tá. Quantos por vaga tem? Aí vai depender Hoje da é muito instituição, difícil, né? porque como é o SISU, né, que é um leilão eletrônico de vagas, então não existe essa determinação de número de alunos por vaga, né? Quem vê, o aluno que vê que não vai conseguir, ele já nem entra nessa fila, vai para um outro curso. Entendi. Mas continua sendo... Medicina permanece, né? Já há muitas décadas como grande desafio. Eu acho que umas 2 décadas, né? Pelo menos. Antes de medicina era ciência da computação. Quando eu fiz vestibular era o curso mais difícil na UFMG. E agora não. De 2 décadas para cá é medicina. Mas vamos lá. Enem. Enem, 18 anos... muitas críticas, muitos elogios. Vamos ver primeiro essa parte dos elogios. Ele unificou o sistema de ingresso à faculdade. Isso é bom? Eu acho isso maravilhoso, né? Isso realmente democratiza, isso facilita. O aluno deixa de ser refém daquelas dezenas de vestibulares locais, né? Então, eu acho isso maravilhoso porque tira também, diminui aquela ideia do poder local. E aí eu até dou um exemplo para que eu seja melhor entendido. Sim. Antes era assim, um professor de uma banca de uma universidade achava importante cobrar a história antiga. Então os alunos deveriam estudar a história antiga porque aquele professor achava interessante. Em uma outra universidade, a UFES, por exemplo, o aluno de medicina tinha que saber matrizes. Sim. Porque lá eles achavam que o aluno de medicina tinha que saber matrizes. Dessa forma, para o aluno concorrer a várias vagas, ele era difícil, submetido a uma pilha de conhecimento que é inviável, né? Não dá para aprender. Eu conversando com o Joildson, eu até dei um exemplo particular, que quando eu fiz vestibular, o foco em Minas Gerais de português era gramática, e eu fiz no Rio. O foco lá era interpretação de texto, Guilherme. Quer dizer, 90% da prova foi interpretação de texto. Eu não aproveitei quase nada em termos dessa matéria do português, né? Então, realmente tem essas diferenças, né? E por falar em língua portuguesa, a gente percebe nitidamente que o carro-chefe desse novo Enem, porque eu acho que
que analisar 18 anos é muito prudente, mas a gente pode dividir isso em 2 grupos de análise a partir de 2009, né, que a gente chama de novo Enem. E a redação é o carro-chefe. Por mais que você pontue em outras matrizes de referência, em outros blocos do Enem, a redação impulsiona a nota do candidato demais da conta, né? Eu concordo com o que o Romeu disse, o SISU é uma maneira muito democrática de acesso, embora eu tenho as minhas queixas sobre às vezes o modelo, sobre talvez a extensão da prova, sobre o que a prova cobra e de que maneira, mas eu concordo que o saldo é muito positivo. E eu acho que a gente tem que crescer muito ainda. Né, o que você aponta, então, de positivo no Enem? O que ele trouxe para o Brasil? Essa unificação foi positiva em quais aspectos? Eu acho que, sinceramente, independentemente do que o aluno quer fazer, seja medicina, seja um curso de média concorrência, ele passou a ter direito a sonhar. O aluno do Acre ele pode vir tomar uma vaga do pessoal de Belo Horizonte, por exemplo, né? Se ele tiver um bom desempenho, e aí o SISU... Aqui a média é maior do que lá no Acre. Pois então assim, uma outra coisa que é muito importante, quando você coloca a sua nota no SISU, cada instituição federal, ou aquela que adere ao Enem, tem um tanto quanto de autonomia para gerar pesos nessas notas. Então, às vezes, no caso da UFMG, é peso 1 para todas as disciplinas. Quando você coloca para algumas outras universidades, você pode ter peso 2 para redação. E o simples fato do aluno... o critério de cada instituição. Sim. Eu acho que você pode ter, numa instituição específica, benefícios ou, às vezes, uma competição mais acirrada, né? Você usou uma expressão bacana, eu acho que esse leilão eletrônico é talvez a melhor forma de expressar sobre o SISU, né? Porque ele coloca a sua nota, vê como é que anda, naquele momento quantas pessoas estão investindo naquela instituição. Eu acho que o ponto positivo, sem dúvida, é a possibilidade do aluno se deslocar ou fazer uma boa instituição a partir de um exame que a gente sabe que é muito grande. Né? Quebrou essa barreira da região. Sim, eu acho que deixou de ser regional. Eduardo, e vamos explicar um pouquinho o SISU. Quer dizer, a pessoa faz o Enem, que tanta sigla, né? SISU, Enem, ProUni, FIES... Né? Vamos falar um pouquinho dessas siglas que são tão importantes para a educação brasileira. O SISU foi implementado na educação brasileira a partir de 2009, né? Quer dizer, ou seja, houve um esforço do governo federal de fazer um sistema unificado de seleção. Ele ofereceu, então, às universidades essa oportunidade que as universidades iriam aderir a esse sistema. Sim. Por exemplo, a UFMG, ela aderiu inicialmente em parte, e depois aderiu totalmente. Ao SISU. Ao SISU. Então, quer dizer, hoje... o Enem já era universal, já era para todo o Brasil, e o SISU é um sistema de colocação. Que ele trouxe o Enem para a realidade brasileira. Na verdade é isso, quer dizer, porque o SISU se tornou um sistema preferencial porque as universidades tiveram alguns ganhos ao entrar para o SISU, entendeu? Mas o que é o SISU? Queria que você explicasse para o nosso telespectador. Esse sistema que faz a seleção. Por exemplo, o candidato que faz Enem, à medida que ele recebe o resultado, ele vai no SISU e começa a procurar aonde que ele pode... Digamos, qual que é a pontuação? Me dá uma pontuação do Enem aí como exemplo. Ele fez X pontos. Porque ele 800 fez 800 pontos. 800 pontos. Aí ele vai lá, coloca essa pontuação, aí entra num sistema, que é o SISU, e vai ver, dentro desse sistema, qual faculdade que ele entraria com esses 800 pontos. É isso, basicamente? Isso. Aí qual faculdade, qual curso. Agora, tem uma aí ele entrou lá na faculdade do Acre, lá para o curso de medicina, mas não entrou para a faculdade de São Paulo, que exige 1.300 pontos. Não tem. Não, mas assim... Não, estou chutando, só para a gente entender. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem um ponto aí que eu acho que pode repercutir a longo prazo, que você tem, que é uma desvantagem, né, do Enem, porque você tem... Por exemplo, hoje a seleção para a medicina está se tornando de uma forma tal que daqui a pouco
os candidatos em potencial de medicina vão ser os mesmos que vão passar em todo o Brasil. Por quê? Porque, de certa forma, a medicina, como é o curso mais concorrido, é onde o pessoal mais investe, então, às vezes, a pessoa de São Paulo está estudando no Acre, não o contrário, né? A pessoa do Acre vem estudar em São Paulo. Então, às vezes, a pessoa de São Paulo... Mas a pessoa de São Paulo... Porque você viu na reportagem lá, tem uma pessoa, isso é muito comum né, no imaginário do estudante. O estudante quer fazer medicina. Não importa onde. Não importa, e ele já tem 4 anos, aquela menina, né? Sim. Ela 4 anos fazendo um vestibular. Quer dizer, dava para tempo de ter feito uma outra faculdade, né? Já dá para ter se formado, né? Então, quer dizer, essa questão da medicina me parece que é uma coisa que coloca um pouco... uma questão para o Enem que eu acho que é muito válida, essa questão de você ter um vestibular único para todo o Brasil. Isso aí, sem dúvida, é um ganho. É um ganho, sem dúvida. E eu acho que foi um investimento que o governo fez nesse sentido mesmo. Quer dizer, ele investiu para ter isso. Mas eu acho que vai acontecendo distorções justamente nesses cursos mais bem capacitados. Existem 2 estados que, justamente pelo que o Eduardo falou, já criaram regras para evitar que alunos do Brasil conquistassem as vagas lá. Foi Pará e Rio Grande do Norte. Alunos de fora do estado. Porque a Universidade Federal do Pará criou uma regra bonificando em 10% os alunos da região norte. Mas dessa forma, especificamente para o caso da medicina, ficou impossível um aluno de fora do Pará conquistar uma vaga lá. Há 3 anos atrás, uma aluna nossa conseguiu 863 com redação. Isso em 1000, né? 863 no geral. Né? Então, foi a maior nota do país. Só que ela não passou no Pará. Parece impossível, com essa né? notona. Sim, porque o corte lá, uma conta rápida, né? O corte lá foi 790. Mas tinha bonificação. Põe 10%. Põe 10%. Então, quer dizer, ficou impossível mesmo. Isso aconteceu para qualquer aluno entrar lá naquele ano, né? Só que aí, pegando aí o raciocínio do Eduardo, cria, de um jeito é injusto. Porque aí o pessoal vai lá, faz o curso lá e sai de lá e a população lá não será atendida. O problema vai ser esse. No Brasil você vai ter uma concentração, por exemplo, de médicos em algumas regiões. Vai ter regiões que não vão ter mais médicos. Isso é um resultado bem factível do Enem. Vamos voltar nesse ponto, mas deixa eu ouvir o Joildson a respeito da questão. Você trabalha diretamente com essa questão emocional dos alunos, né? Como é que está batendo o Enem para os alunos? É interessante a gente notar que no início do Enem, eles estavam um pouco perdidos em relação a como que processava, né, essa distribuição de vagas, o estudo. Por um lado, no início, eles relaxaram bastante porque sabiam que estudar uma vez só iam disputar todas as vagas. Hoje eu já percebo que essa tensão, né, essa preparação tem que ser maior. Exatamente, vamos pegar essa reportagem novamente, a moça com 4 anos estudando, e aí com toda certeza, a cada ano que ela vai fazendo, ela falou que ela se torna mais confiante. Mas também, outro lado, a pressão, né, de conseguir maior, aumenta. Mesmo porque já tem que começar a trabalhar, dependendo da família, né? Tal. Então, isso é um fator que cada vez mais tem aumentado, porque a disputa tem sido grande. Aquela questão que nós falamos do São Paulo para o Acre, o Acre para São Paulo, só para a gente exemplificar aqui. Isso. E é importante essa estratégia, né? Então, assim, uma boa escola, um bom conjunto de professores, mas a estratégia de estudo é interessante. Nós vimos com aquele rapaz que ele estuda 40 horas né, semanais, mas ele dedica uma parte do tempo a uma coisa que ele gosta. Que é isso música, é importante. Né? Que a música, ele falou, eu gosto de música e tal. Isso é uma coisa que a gente sempre recomenda, os professores, os diretores recomendam. Infelizmente, alguns não seguem isso, né? Mas é aquela questão do estresse mesmo, da estafa, né? De você chegar ao limite e substituir o sono pelo estudo, o lazer pelo estudo, tudo pelo estudo. E aí depois que você não consegue esse resultado,
você para. Você começou a atuar na área antes do Enem? Antes do Enem. E você percebe alguma diferença? Os alunos estão mais ou menos estressados? Como é que é isso? Eu comecei a trabalhar em 93, onde que os candidatos faziam vários vestibulares no país todo. E tinham toda aquela caravana, era uma caravana mesmo, né? Então pegavam ônibus, chegava no momento, os vestibulares coincidiam e tinham que optar, mesmo já tendo feito a matrícula. Então, assim, o estresse era muito grande. Então já tinha o estudo que tinha que ser feito, uma estratégia de como estudar aquilo para dar conta. Tinha as modificações que vocês falaram, por exemplo, de matemática, de português, que cada um acentuava ali. Sim. E hoje a gente percebe que isso já não tem. Eu acredito que antes, respondendo aqui, o estresse era maior. Porque você tinha ainda essa locomoção. Você saía daqui, ia para Diamantina, ia para Ouro Preto, isso é um desgaste. Né? E ia com uma turma ali de pessoas, falavam que eram colegas, mas na verdade eram candidatos, todo mundo disputando né? Quase o mesmo curso ali. Então o estresse era muito maior. Hoje a coisa já é mais tranquila, porque você vai fazer na sua cidade para o país todo. E mudou também, gente, essa concepção de... Tinha essa coisa do deslocamento, mas era um deslocamento mais próximo. Você não saía daqui de Belo Horizonte para fazer vestibular no Acre, como foi citado o exemplo. Agora, hoje, ele pode passar nesse vestibular do Acre, né, Guilherme? Pode. E tal, quer dizer, a própria ideia de como fazer o curso, né, quer dizer, não é mais só Belo Horizonte, redondezas e tal. Hoje você pode ir para Porto Alegre, você pode ir para Tocantins. Sim, uma vez que existem instituições federais que utilizam o SISU como mecanismo de acesso, ele tem essa possibilidade, sim. Eu acho que o adolescente jovem, ele tem uma dificuldade enorme ainda, e talvez nós, instituições preparatórias, de acolher esse aluno com essas dificuldades. Eu acho que a gente tem mecanismos, né, para acolher, para orientar, mas eu acho que o funcionamento do SISU é ainda uma dúvida muito grande para os alunos, né, e para alguns professores. E como que a prova do Enem funciona, né? Eu estou dizendo da nossa querida TRI. Então ele ainda acha que se acertar N questões, vai ser N vezes o valor da questão que vai ser o resultado final. E a gente cansa de explicar isso durante o ano inteiro. E eu percebo que ainda não é claro. Não é claro. Eu acho que é um desafio para todo mundo no Brasil entender de verdade como funciona a TRI, o modelo de item, o modelo de questão. TRI? Chama Teoria do Resposta ao Item. Né? Um modelo estatístico campeão que ficou adormecido no Brasil durante anos, e com esta investida, né, do Enem nos últimos anos, basicamente, né, ela é apelidada em alguns lugares como uma teoria anti-chute, para evitar o chute quando o aluno não é coerente na sua resolução. Né? Basicamente, o que a TRI privilegia é que o aluno acerte ou procure acertar as questões mais simples ou as questões que estão para ele. Então, às vezes, se eu e Romeu acertarmos 44 questões em matemática, em 45 a gente pode ter notas completamente diferentes, dependendo de quais questões a gente acertou. Quanto mais perto do 45, a chance de ter igualdade é maior. Mas, por exemplo, 36 pontos e 40 pontos ou 29 pontos, corre o risco de ter resultados assim com discrepâncias muito interessantes, porque o que é avaliado é a coerência do aluno na resolução. Legal, bacana. Bom, nós estamos conversando sobre o Enem, voltamos em instantes. Até já. Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O
O cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/cerrado. O futuro do cerrado está em nossas mãos. Estamos de volta com Câmara Debate. Hoje o assunto é Enem. Passou rapidinho, né, gente? Primeiro bloco. Não deu tempo de falar muita coisa. Vamos correr nesse segundo bloco aqui, começando com o Rômel. Rômel, faz para mim, assim, bem sinteticamente, vantagens e desvantagens do Enem. Para mim é grande... Eu sei que eu estou te pedindo uma tarefa muito complicada, falar em pouco tempo. Mas vamos lá. Então, eu vou citar duas vantagens que são realmente as mais fortes. A primeira, nós já falamos no primeiro bloco, é a questão do deslocamento, é a questão de unificar, né? Tá. Então, tá. E Enem é a prova, SISU é a distribuição das vagas. Tá. A segunda grande vantagem, a meu ver, é que já houve uma reforma do ensino médio feita pelo Enem sem ninguém brigar. Porque os vestibulares tradicionais, ele abordavam muito mais conteúdo e, como eu disse também no primeiro bloco, matrizes, secantes, cotangentes, despejava conteúdo porque cada um podia fazer o que queria. Uhum. O Enem chegou com um novo formato em 2009, igual o Guilherme falou, né? E a BNCC não existia. A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, que será pronta, né, será modificada, criada para o ano que vem, né? Sim. E o Enem fez o quê? Ele disse que cai tudo, mas não cai tudo. Então, dessa maneira, não toma pedrada, porque cai tudo. Ele não está mudando absolutamente nada. Mas não cai tudo. Você pode pegar a prova de matemática e 90% dela é ensino fundamental. Quer dizer, a reforma, ela aconteceu. Fechando, então, as vantagens. E o sistema de ensino mudou em função do Enem? Mudou. Mudou sem dúvida alguma. Mas eu digo alguma. assim, quando eu digo mudou, mudou assim na base... Não o suficiente. Mudou. Mudou. Tem que mudar mais. Mas mudou. Hoje, um aluno é muito mais consciente da importância de porcentagem, justamente porque cai 10 questões na prova a respeito de porcentagem, ele reconhece que porcentagem é muito mais importante do que no vestibular tradicional, que dava importante a matrizes, como eu disse. Mas e o raciocínio, vamos dizer, essas questões objetivas, ok, isso aí tem que ter em qualquer prova, mas o raciocínio do aluno, ele está mais atiçado, ele está mais desenvolvido em função desta prova do Enem do que nos vestibulares, no antigo vestibular? Então, aí varia também, porque eu estou comparando o Enem com todos os vestibulares ao mesmo tempo. Tá. A UFMG tinha uma segunda etapa que puxava o raciocínio do aluno, que era uma prova maravilhosa, brilhante, e todo mundo tem saudade. Isso também é verdade. Sim. A primeira etapa, não. Era marcar com X, uma prova simples. Tá. Agora, então depende com que prova que eu comparo o Enem, né? Então, vamos falar do Enem. O Enem, eu acho que é uma prova boa, que cobra raciocínio, que consegue cobrar conteúdo também, né? Os defeitos que ele tem são outros, acho que é muito mais de formato, né? E ele cobra isso. Então, o raciocínio, o aluno, ele sabe que ele tem que pensar. E aí eu gosto sempre de exemplo para embasar uma teoria nossa, um raciocínio nosso. Não é piloto automático, não é decoreba. Não é decoreba. E aí eu dou exemplo do aluno que antes ficava 6, 7 anos no cursinho decorando, até passar em medicina, que era o mais difícil. Estou citando medicina porque é o mais difícil. Hoje isso é diferente. Tá? Só com decoreba... Tem que ter raciocínio. Tem que ter interpretação. Agora, que ter raciocínio. Rapidamente, Eduardo. Então, tem uma questão aí de desvantagem que eu entendo. É o seguinte, em termos de política pública, quer dizer, o Enem se tornou um currículo, sem discussão do currículo. A sociedade brasileira tem que discutir o currículo. Isso, nós não podemos evitar essa discussão. Então, a BNCC foi um exemplo. Até esse ano, eu participei da comissão de especialistas dentro da BNCC. Então, nós discutimos longamente com professores do ensino fundamental, do ensino médio, de todos os setores, né? Professores de todos os estados. Houve um site que recebia sugestões. Então, houve uma ampla discussão do que é o currículo. Então, isso, eu acho que nós estamos, pela primeira vez, fazendo um trajeto inverso. Quer dizer, primeiro você discute o currículo e depois você faz o exame. O que o Enem fez, ele
ele fez o exame que impôs um currículo. Então, quer dizer, é um currículo invisível. Ninguém falou em reforma curricular. Exatamente. Né? Mas ela na prática aconteceu. Agora, eu acho Mas ela foi boa, essa reforma? Não, eu acho que em alguns aspectos sim, porque essa questão que foi ressaltada do raciocínio, do tipo de questão, da contextualização, que é uma coisa que é muito importante. Quer dizer, a contextualização, quase todas as questões são contextualizadas. Sim. Isso com algumas exceções, porque tem questões que são contextualizadas só aparentemente, mas o que ela pede não precisa você ler nada daquilo para você fazer. Você vai direto na questão e faz. Agora, isso aí, então, mas do ponto de vista geral... Mas prepara mais, Eduardo, no final das contas. Mas o aluno acho brasileiro hoje, ele tem que pensar mais... O aluno brasileiro, você não pode falar em aluno brasileiro, porque o Brasil é um país injusto. Então, tem alunos que não estão nem aí para o Enem, porque eles sabem que eles não vão nem disputar essas Não, mas para aqueles coisas, que têm chance no Enem, é exigido desses alunos, desses estudantes, uma articulação, um exercício de pensamento, de reflexão, uma consciência crítica. Sem dúvida. Isso aí eu acho que sim, o Enem conseguiu essa proeza, vamos dizer assim. Sim. Mas só que eu acho por um caminho meio torto, porque a sociedade brasileira tem que fazer a discussão curricular primeiro. Sim. E depois, então a discussão curricular tem que se valer dessa questão. Você precisa ter um enxugamento, não é só conteúdo que conta, né? E a expectativa era muito... não. Quando você diz em discussão curricular, é avaliar-se quais as matérias prioritárias, o que os adolescentes, os jovens vão aprender na grade. De certa forma, na BNCC estava previsto que 60% do currículo seria nacional e 40% seria complementado localmente. Né? Então, quer dizer, 60% desse currículo seria um currículo que orientaria um exame como o Enem. Então, nesse sentido que eu acho que é importante você fazer a discussão curricular, porque a discussão curricular é uma coisa muito mais ampla do que uma discussão do Enem. O Enem tem gente que nem toma conhecimento. E essa discussão curricular, todo mundo toma conhecimento. A escola pública, a escola privada, assim por diante. Mas só pontuando para essa ponte, a gente terminar de construir essa ponte, Eduardo, concordo e acho que tem que ser através do diálogo, né, de conversar realmente com quem está envolvido no processo. O que eu tinha dito apenas é que é o seguinte... Durante décadas, nada foi feito. E, de repente, chega em 2009, acontece uma revolução sem ser combinado, mas, a meu ver, por ser assim tão rapidamente, ficou muito melhor. Mas concordo plenamente com o Eduardo. Ficou muito melhor? Estancou a sangria? Melhorou mesmo? Melhorou. Mas vamos discutir, vamos construir uma BNCC em função da demanda daqueles que enxergam a educação no país. Concordo plenamente. Joildson, o que você percebe disso? Os alunos estão pensando mais naquela história de decoreba, que é uma coisa muito rasa, que é muito mais profundo você saber o porquê do que você só decorar? Isso melhorou? Melhorou bastante, igual o Eduardo e o Romeu comentaram aqui. Eu acho que hoje ele percebe que ele precisa contextualizar, ele precisa entender, ele precisa raciocinar, não só decorar, né? Agora, a desvantagem que eu percebo é que como ele fica focado naquela profissão ali, ele sabe que ele pode fazer em qualquer parte, ele não abre possibilidade para outras coisas, né? Então eu fico imaginando, essa moça que faz 4 anos num curso de medicina, será? E é uma pergunta mesmo, né? Que ela também não tenha o dom, o talento, a aptidão para fazer uma outra coisa. Mas aí é uma questão de opção, né? De uma reflexão da própria pessoa. Exatamente. Então, assim, antes ela fazia os regionais, mas ela se abria um pouco mais. E hoje ela percebe que ela pode fazer em qualquer parte do país. E aí ela se envolve nisso. E depois de algum tempo ela percebe que para mudar para o Acre é toda uma logística que às vezes não compensa. E aí todo esse planejamento vai embora. Então, assim, eu acho que nesse ponto os estudantes precisam repensar, né? É uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra. Ele precisa se abrir as possibilidades. Gente, eu estou insistindo nesse ponto da decoreba e do raciocínio pelo seguinte. Muita gente se prepara, decora e tem um alto poder de memorização, pode passar, por exemplo, num concurso. Sim. E ser um profissional medíocre. Perfeito. Quer dizer, uma excelente pontuação no concurso e vai ser um profissional medíocre. Sim. Enquanto aquele que não teve uma pontuação muito boa seria um excelente, não passou, poderia ser um excelente profissional.
Então, é descobrir se esses alunos, se esses estudantes brasileiros, com essa nova forma de avaliação, porque no final não é o curso um fim em si próprio, ele está preparando para uma profissão. Sim. Não é isso, Guilherme? Eu acho o seguinte, existe um viés que ele está muito preso a uma situação ainda muito romântica, muito de brio e de egos, de que o cara, para ser um engenheiro, né, e eu sou da área de exatas, né, ele precisa ser, no ensino médio, um cara prontamente bom em matemática, física e etc. Então eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse processo, e eu concordo com o que foi dito, que o Enem, de fato, eu acho que é uma tendência ele ser um termômetro a priori. Porque eu acho que, eu discordo um pouquinho do Eduardo, da ordem do que precisa ser discutido e o quanto de atenção que a gente precisa ter. Infelizmente, o Enem chega de cima, como a gente costuma dizer, com uma pauta, com um programa, e que em tese é tudo, e a gente sabe que não é tudo, e eu acho que a gente tem que se desprender primeiro da primeira ideia. O Enem não está em busca de especialistas. Isso é um duelo de interpretações, porque o aluno ainda pode querer fazer engenharia, ou ele pode querer fazer medicina, ele pode querer fazer direito, que há 15, 20 anos, isso era muito direcionado para aqueles que, respectivamente, ou eram muito bons em matemática, ou muito bons em biologia, ou muito bons em letras ou humanidades. Então, talvez a dificuldade de articulação de grupos, né, assim, eu acho que o ensino superior, o Enem é um problema do ensino superior também, né, principalmente no que se refere à acolhida dos alunos, ou seja, se o aluno teve de fazer a maioria de questões do Enem envolvendo matemática do ensino fundamental, como que vai ficar os departamentos de engenharia pelo Brasil afora para acolher esse aluno? Esta que é a minha angústia, né? E é um desafio. É um desafio, é um posicionamento que eu vejo como negativo. Não existe essa ponte, não existe essa articulação de como o aluno da educação básica, que a tendência é o aluno do primeiro ano já começar a pensar em Enem. Sim. No segundo ele começa a pensar em Enem. E o ensino médio virou um cursinho preparatório para o Enem? Você acha? Não, o ensino médio não necessariamente, porque o ensino médio no Brasil é muito diverso. Então, nem todas as escolas têm esse foco do Enem. São as escolas de elite que têm, claro, um claro foco do Enem, que começa... Então, as escolas públicas, por exemplo, brasileiras, nem sempre têm esse foco. E mesmo públicas bem-sucedidas, que são as públicas federais, né, do sistema federal, como as escolas técnicas federais, não tem esse foco. Tá. E, no entanto, o aluno vai bem e passa também no Enem. Quer dizer, não precisa ter o foco para que o aluno tenha resultado. Eu acho que uma coisa que é importante, que vai determinar... A outra questão que vai determinar a mudança no Enem é a mudança no ensino médio. E por falar... vai mudar de igual para todo mundo, diferenciado. Quer dizer, o que vai ser uma mudança que eu acho que corresponde ao que existe no mundo desenvolvido. Quer dizer, o ensino médio é a primeira especialização que a pessoa faz. Então, ela já vai para uma área de humanas, ela vai para uma área de saúde. Como é que vai ser, Eduardo, no ensino médio? Então, eu acho que isso é uma tendência. O ensino médio está uma confusão, porque o governo soltou uma medida provisória, ele deveria ter soltado uma discussão ampla e convidando todos os setores a discutir. Ele soltou uma medida provisória, aí eu não sei o que vai acontecer, né? Mas, de qualquer forma... Qual que é a tendência? A tendência é que o ensino médio se torne mais específico, ou seja a primeira etapa de especialização. A pessoa vai especializar em ciências naturais, em ciências de saúde, em ciências humanas, em letras. Ele não tem maturidade para isso. E aí, isso aí esvazia esse Enem que nós temos hoje. Porque o Enem é igual para todo mundo, não vai poder ser. Mas aí igual. Formato, né? Sim, esvazia, mas é formato. É só trocar o formato. Vai ter que trocar o formato, agora, vai se tornar mais complicado. Agora, o que eu espero é que seja valorizado os ganhos. Né? Eu não estou aqui lado partidário, não é isso não.
Durante anos e anos e anos, o brasileiro tem que entender que o que nós ganhamos a duras penas tem que ser mantido. Claro. E o SISU, basta ver as nossas opiniões aqui, ele é um ganho para o país. Então, o país tem que ficar de olho nisso. Então, e para o SISU continuar de pé, o novo formato do Enem tem que ser coerente, tem que ser bom, tem que atender às demandas dessa BNCC que será construída. Vamos falar do novo formato do Enem, então? Como é que vocês estão interpretando o que está vindo por aí? Começar rapidamente uma rodada aqui pelo Guilherme. Começar pelo nosso querido Joilson. Igual nós falamos aqui, a minha dúvida é em relação à maturidade dos alunos, né? E primeiro eles vão ter que entender esse novo formato, né? E essa maturidade dos alunos para fazer, para entender como que funciona esse novo formato. Então, assim, hoje eu vejo os garotos no primeiro ano, né, do ensino médio de 14, 15, 16 anos, então realmente um questionamento. Eu que sempre trabalhei com orientação vocacional, e chegou num momento em que as pessoas cada vez queriam fazer essa orientação mais cedo, né? Então, essa orientação que a princípio era dada ao terceiro ano, passou a ser dada ao segundo, passou a ser buscada, né, ao primeiro ano. Então, eu acho que quando o Eduardo comenta dessa segmentação, né, de por área ali, eu fico muito na dúvida, né, se é um bom caminho. Se é um bom caminho. Tudo bem. Eu acho que o tempo vai dizer também. Tá. Rapidinho, nosso tempo está esgotado. Vamos ouvir o Guilherme. O que vem por aí? Mudanças no Enem? Eu acho que, nesse ponto eu concordo muito com o Eduardo ali. Eu acho que existe uma tendência de, aos poucos, né, eu acho que já é um sinal o Enem se tornando a cada dia, a cada ano, um pouco mais preocupado com o conteúdo, né? A cada ano tem uma surpresa. Ano passado foi uma química um pouco mais parruda, a matemática de vez em quando surpreende com uma questão um pouco mais difícil, temas de redação que coloca o aluno para pensar e refletir, etc. Então eu acredito muito que ainda o formato, né, de quantidade de questões e etc., que é o que me incomoda um pouco mais. Eu não sei se a gente precisaria de ter 180 questões, 5 horas e meia, etc. Eu acho que você consegue o mesmo recado com um pouco menos, mas eu acho que a tendência é talvez criar um pouco mais de padrões de questões para que o aluno consiga fazer essas previsões durante o ano. Para diminuir a ansiedade dos alunos, ainda mais a poucos dias do Enem, né, eu quero deixar bem claro que o seguinte: ano que vem é discussão da BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Depois dela, nós teremos base para discutir as modificações no Enem para 2018. 2017 nada muda. Quer dizer, tem aluno achando que muda esse ano. Não muda nem esse ano, nem ano que vem, né? Mas, agora, concordo, realmente, uma BNCC que vai flexibilizar o currículo exige um Enem diferente, possivelmente mais conteudistas para a área que o aluno escolheu. Ok. Então, eu acredito também que, porque um detalhe que a gente tem que perceber é que o Enem foi instaurado como uma política pública de avaliação, né? Ele não era uma política pública de acesso à universidade. De diagnóstica, né? Ele foi instalado como uma política de diagnóstica. Aí, em 2009, que houve a grande mudança. Ele se tornou. Então, eu acho que isso é positivo, porque eu acho que as políticas de avaliação no Brasil, elas têm constatado uma realidade há muitos anos. Não muda nada a realidade, quer dizer, você só constata e não ataca, porque nós já estamos como se diz, cansados de saber dos problemas da educação brasileira, que tem muito investimento mesmo, que tem que ser feito na educação do Brasil, a educação pública, para que a gente mude de patamar, né? Eu acho que, por exemplo, se você considera o modelo desses institutos federais, é isso que tem que ser feito em toda a educação brasileira. Quer dizer, são professores em dedicação exclusiva à escola, alunos em tempo integral e um salário e condições de trabalho. É simples, né? Claro. São 4, mas é simples, mas custa dinheiro, né? Claro. Então, essa questão, isso vai melhorar a educação como um todo. Eu acho que eu pauto muito nisso, né? Porque senão a gente fica muito nessa questão. O Enem, eu acho que é uma coisa positiva, eu concordo, quer dizer, e que a gente deve tentar preservar. Agora, eu acho que essa discussão democrática a sociedade vai ter que fazer. Tem que avançar mais. A gente vai fazer um programa sobre essas questões do ensino médio que vem por aí. Gente, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigado você de casa. Até o próximo Câmara Debate.
Câmara Entrevista. Estreia toda sexta às 6 da tarde com reprises diariamente. É aqui na TV Câmara BH.